Um outro tópico que não foi muito referido nas questões associadas ao primeiro módulo do MOOC da Direção-Geral de Educação, mas que eu gostaria de enfatizar, diz respeito à Internet das Coisas, ou como se costuma dizer em terminologia inglesa, Internet of Things. O que é isso? Nos últimos anos, a miniaturização que se atingiu com muitos dispositivos eletrónicos permitiu que eles pudessem passar a andar, a acompanhar-nos em várias circunstâncias. Por exemplo, eu tenho aqui no meu pulso este dispositivo que parece um relógio, mas na realidade é um monitor de atividade física. Tem uma quantidade de sensor no seu interior, o mais importante são os acelerómetros, que detectam movimentos que eu faço e que, depois devidamente tratados através de algoritmos adequados, permitem classificar a minha atividade. Por exemplo, medir os passos que eu dou, o número de escadas que subo ou que desço, na medida em que as acelerações nestes diferentes tipos de movimentos são diferentes, ou, como eu até durmo com esta pulseira, fazer um relatório sobre a qualidade do meu sono. Por exemplo, se eu estive muito tempo sem me movimentar, o sono é classificado como um sono profundo. Se eu de vez em quando movimento de um lado ou para o outro em movimentos mais ou menos lentos, é considerado um sono não profundo. E, portanto, este tipo de equipamentos estão a penetrar o nosso dia-a-dia, quer na áreas ligadas à saúde, já agora este sensor também mede a minha pulsação cardíaca, começam a haver equipamentos para diabéticos, através de um sensor colocado no braço e que necessita de ser mudado normalmente de 15 em 15 dias, é feita a medição do nível de glicémia, que é enviado para um equipamento e que permite lançar alertas de variações no nível de glicémia que obrigam a pessoa diabética a usar insulina. Portanto, estes dispositivos estão a entrar em muitas áreas, também no lar. Eu, através deste equipamento do meu smartphone com que eu costumo andar, tenho possibilidade de me ligar a dois tipos de equipamentos que tenho em casa. Um são câmaras de videovigilância. Essas câmaras de videovigilância têm sensores de movimento e se alguém, por exemplo, se aproximar da porta de minha casa, eu recebo aqui um alerta e um vídeo que dura 5 segundos, porque eu parametrizei para 5 segundos, sobre o que é que se está a passar à frente da câmara de videovigilância. E este tipo de dispositivos, no seio da Internet das Coisas, estão a ser cada vez mais populares. Também no meu smartphone, um outro dispositivo que eu tenho em casa luzes que são controladas, quer ligar, desligar, o tipo de intensidade e, no caso de algumas, até a cor das luzes, de umas fitas de LEDs, eu posso fazer tudo a partir do meu smartphone. E, portanto, estes equipamentos fazem parte da Internet das Coisas, nos próximos anos vão ser cada vez mais vulgares e, no caso do ambiente escolar, é preciso um extremo cuidado. É natural que a muito curto prazo comecem, por exemplo, a aparecer óculos que têm acoplado uma câmara de vídeo e, por exemplo, os professores devem ter muito cuidado para impedir que esse tipo de equipamentos sejam usados, por exemplo, em sala de aula, com o fator perturbador que potencialmente pode ter por um aluno estar a gravar o áudio e o vídeo do que está a acontecer na sala de aula. Aliás, isso aconselharia a que, inclusive, fosse feita legislação a nível nacional a proibir e penalizar a utilização de equipamentos que façam gravação de vídeo e imagem em ambientes escolares, porque a Internet das Coisas pode ser extremamente intrusiva, quer no ambiente pessoal, quer no ambiente profissional, quer no ambiente doméstico. É preciso muito cuidado com a Internet das Coisas. Há aplicações extremamente úteis, como o exemplo que eu dei há pouco do controlo do nível de glicemia nos diabéticos. Também há equipamentos do mesmo tipo para pessoas que têm alguns tipos de doenças, por exemplo, cardíacas, mas, como tudo na vida, há duas faces da moeda e a Internet das Coisas, que está a crescer a uma grande velocidade, é uma das nossas fontes de cuidado. O último exemplo que eu queria dar da Internet das Coisas, porque agora, na altura do Natal, houve muitas ofertas, são os assistentes pessoais.
Portanto, colunas e alto-falantes inteligentes que nós temos em casa, como os sistemas da Google Home ou da Alexa, que são dos mais populares, e que estão permanentemente a ouvir o som na sua zona envolvente e a enviar esse som para a cloud para fazer a detecção de texto e depois transformar esse texto em comandos. Devemos ponderar seriamente que quando comprarmos equipamentos desses, comprarmos equipamentos com os mais elevados padrões de segurança e usá-los em contextos em que o equilíbrio entre a comodidade que nos dá e a potencial violação da nossa privacidade que pode representar, tudo isso deve ser tido em grande consideração. No caso das escolas, eu acho que as autoridades nacionais deveriam pensar seriamente em introduzir legislação que proíba a introdução dessas tecnologias em ambiente de sala de aula.